e tenho atuado na área da sexualidade há alguns anos, tenho especialização nessa área, então estaremos falando de um assunto que tem uma caminhada já. Vamos orar ao Senhor, posso orar para a gente começar? Pai, eu peço que o Senhor possa falar conosco, que o Espírito Santo possa produzir em nossos corações reverência, respeito à Sua palavra, que possamos tremer. Esmague, Senhor, a dureza do nosso coração. Fortalece cada homem dessa igreja, Senhor. É pela força desses homens que essa igreja se mantém forte, Pai. Fale conosco, que o Espírito Santo possa falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra pornografia, ela nos incomoda. Só esse termo não é comum na igreja, não é comum no povo. Esse termo nos incomoda, pornografia. E como se fosse algo que não fizesse parte da nossa realidade. Não tem nada mais real na vida do ser humano como a pornografia. A questão da pornografia não é se você consome, ou se você será exposto, mas quando você vai ser exposto a isso e como você vai lidar com isso. Não é possível viver nesse mundo em que nós vivemos e não ser exposto à pornografia. Ela está presente nos filmes, em novelas, nas séries, em músicas. Não é se você vai ser exposto, mas é quando. O nosso dever como igreja é preparar cada pessoa a lidar com isso. Geralmente, pessoas que lutam contra a pornografia, elas acham que o maior problema que elas têm é com a pornografia. Só que o usuário de pornografia tem um problema maior do que a pornografia. E esse problema é o problema de insatisfação. Algumas pessoas acham que consomem pornografia porque elas gostam muito de sexo. Só que o problema de quem consome pornografia não é o desejo ardente por sexo. Pornografia não é sobre sexo. Vídeos pornográficos não ensinam sobre sexo. Se você consome pornografia hoje, amanhã você vai aprender, vai consumir mais pornografia. A pornografia é projetada para fazer você desejar cada vez mais pornografia. Então é o seguinte, né? Não é sobre sexualidade. Então, quando você entende que a luta não é contra a pornografia apenas, mas com a insatisfação, o seu foco muda. A pornografia é apenas um sintoma de um coração insatisfeito com Deus. Todo ser humano, por natureza, insatisfeito com Deus, ele busca alguma coisa para se satisfazer. Uns é bebida, outros é o cigarro, outros é a vaidade. Todo ser humano tenta preencher esse vazio. Então, tem um escritor chamado Juliano, ele diz assim, que o coração do ser humano, o coração, é a palavra bíblica para descrever o homem interior. É a parte do ser humano imaterial. Tudo que você pensa, tudo que você deseja, vem do seu coração. Se você tiver com medo, é a sua parte material que sente isso, você vai correr, isso é uma ação física. Se você tiver com sede, isso é a sua parte interior que sente, você vai procurar beber água. Então, tudo que o ser humano faz externamente é apenas um reflexo daquilo que está no seu próprio coração. Às vezes as pessoas soltam um palavrão do nada. Às vezes você está conversando com alguém e ela solta um palavrão e fala, perdão. Só que aquele palavrão, ainda que a pessoa pediu perdão, é apenas uma demonstração externa de como está o coração daquela pessoa. Consegue entender? As nossas ações, as nossas palavras, os nossos desejos revelam o estado do nosso coração. Então, o ato externo, consumir pornografia, não suja o coração de ninguém. Apenas revela um coração que está completamente sujo. A pornografia não é suja porque suja o seu coração já está assim. O ato externo de você acessar um site pornográfico só revela. Talvez você dissesse que você é um depravado, você fala, eu depravado? Só que o que mostra essa depravação é o seu interesse por esse conteúdo. Então, os vídeos pornográficos, na verdade, eles são vídeos que revelam o estado do nosso coração. Quando você consome, quando você vê um vídeo pornográfico com uma imagem, seja no Instagram, seja em algum site, você está vendo como está o seu coração. Provérbios 14, 23 diz assim:
guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, se você não conhece os seus desejos, o seu coração, você precisa conhecer o que para você é fogo e não brincar com isso. Quero falar com vocês hoje sobre algumas consequências da pornografia na vida real, no nosso dia a dia. Um dos efeitos da pornografia é que ela causa a desconexão com a realidade. A pornografia, ela tem o poder de nos aproximar de pessoas que estão longe de nós. Ela nos aproxima de pessoas que estão em uma tela e nos separa e nos desconecta de pessoas reais, do dia a dia. Vocês conseguem ver que qualquer pessoa viciada em qualquer tipo de vício, ela se desconecta dos outros seres humanos. Olham para o pessoal da Cracolândia. Eles estão completamente desconectados das suas famílias. Eles veem os seus amigos, o seu cônjuge, a sua igreja, como pessoas que vão interferir ou atrapalhar. Vocês conseguem ver que uma das coisas que a pornografia faz é que ela isola o ser humano. Todo vício, por natureza, ele isola o viciado, porque o viciado acaba olhando para todas as pessoas ao seu redor como pessoas que querem se intrometer nesse vício. O viciado, ele não vê graça em absolutamente nada nem ninguém que seja um empecilho para consumir o seu vício. Então, tem um livro, um autor chamado Mark Shaw, ele tem um livro que fala sobre vício, não sobre vício sexual apenas, mas sobre vício em si. Ele diz que o viciado lhe enxerga como um objeto que ele pode usar para satisfazer o seu vício e desejo, ao invés de enxergá-lo como uma pessoa que possui uma alma. Então, pensem comigo. Uma pessoa que tem um problema com pornografia, ela vai se isolar da igreja, vai se isolar da música, porque a própria pornografia ela é um pecado contra a sua igreja. Porque se você consome pornografia na quarta-feira, no domingo você não vai querer tocar, você não vai querer, você nem vai conseguir questionar os seus irmãos, como é que eles estão, porque você vai sentir medo deles perguntarem para você a mesma coisa, como você está? E você mesmo se limita em fazer essas coisas. O que você faz? Você se isola, você fica distante, nem vem culto, por causa do medo, porque o vício faz isso, ele isola o ser humano. Então, é simples vocês perceberem isso quando vocês vão na Cracolândia. O viciado, ele não consegue ver utilidade em uma pessoa que não vai lhe ajudar a realizar o seu vício. E se ele se aproxima de alguém, ele se aproxima sempre com a intenção de satisfazer o seu vício. Quando essa pessoa que usa crack, qualquer tipo de droga, se aproxima de você, a primeira coisa é que ele pede dinheiro para consumir a sua droga. Ele não olha para você como um ser humano. Ele desconecta o ser humano e conecta apenas o ser humano com aquilo que ele pode proporcionar para ele. Não existe a palavra vício nas escrituras, existe a palavra ídolo. Talvez você possa usar essa palavra vício, eu uso essa palavra vício, você fala, não, eu não sou um viciado. Como saber se eu sou um viciado ou não? É simples. Se você não abandonou a pornografia, você é um viciado. Ah, mas eu só consumo algumas vezes, você ainda consome. Se não fosse viciado, você teria abandonado faz tempo. Então você pensa que é uma coisa tão simples, quando você quiser abandonar, vai conseguir. A regra é simples. Se você não abandonou ainda, é porque você está sendo dominado por isso. Se fosse uma coisa tão simples como você imagina, você teria abandonado faz tempo. A palavra vício não aparece nas escrituras, mas aparece a palavra ídolo. Mateus 6,6, Jesus fala sobre oração. Ele fala, mas quando você entra no seu quarto, faz o quê? Fecha a sua porta. O seu pai está em secreto, ele vai fazer o quê? Ele vai te ouvir. O ídolo isola o ser humano. Antigamente, você fechava a porta do seu quarto, você se isolava para fazer o quê? Para orar. O mandamento bíblico é se isolar para orar, mas o viciado em pornografia, ele se isola para consumir o seu vício. Obrigado, irmão. Cada vez que você consome pornografia, é uma forma de adoração a esse ídolo. Porque o mandamento bíblico é se isolar para orar, para estar em secreto com Deus, não para estar em secreto em sites pornográficos. E o quarto que
deveria ser um lugar de adoração a Deus, se torna um lugar de adoração àquele ídolo, que nós chamamos de vício. E você lembra que eu falei, o viciado ele se desconecta. Não é possível consumir pornografia e não se isolar das pessoas, porque a pornografia é tão vergonhosa que você só consegue consumir se estiver sozinho. Então, você se isola. Existem algumas características do ídolo. Primeira característica é que todo ídolo faz o quê? Exige sacrifício. O ídolo da pornografia ele exige que você sacrifique suas vontades, seus desejos, sua santidade, suas funções na igreja, seu relacionamento com seu Deus, seu relacionamento com o seu cônjuge, por causa dele. Então, você pode não perceber, mas ainda que os seus joelhos não se dobrem diante de um vídeo pornográfico, as suas vontades se dobram. Porque toda vez que ela vem no seu coração, você não resiste. Você se entrega. Isso é o que nós chamamos na teologia de ídolo. É uma forma de adoração. As vontades, os desejos estão prostrados. E toda vez que você diz sim ao ídolo da pornografia, está dizendo não ao Deus verdadeiro. A pornografia, o vício não desconecta só você das pessoas. Desconecta você de quem? De Deus. Você está tão conectado num vício e num vídeo que você perde a conexão com o seu Deus. Então, você pode falar, pastor, você está sendo muito extremista, esse negócio de vício não é comigo. Outra característica do vício é que, do ídolo, todo ídolo faz promessas. Todo ídolo faz promessas. Toda vez que você entra em um site pornográfico, você entra na esperança de encontrar uma coisa nova. A pornografia faz promessas, ela faz muitas promessas, mas não cumpre nada. O cara começa a consumir pornografia, consumindo conteúdo primeiro de homem e mulher, beleza? Ele vai subindo de extremo, depois vai começar a conteúdo de 2 homens, 2 mulheres, um homem e 2 mulheres, depois 2 mulheres com 2 homens, depois vai consumir pornografia de animal, depois vai consumir pornografia de homossexuais, e sempre na esperança de encontrar uma coisa nova, mas nunca vai encontrar nada de novo. A pornografia, eu gosto de dizer que a pornografia é como o algodão doce. Sabe o algodão doce, irmãos? Que por fora é coisa linda, grande, mas quando você chega para comer, é um conjunto de açúcar. É vazio, não preenche. De longe é uma coisa incrível, mas se você tocar, não satisfaz ninguém. Deixa o coração vazio. Então, o viciado em pornografia, de acordo com esse item que eu falei, do sacrifício, do isolamento, ele aprende a fazer o quê? A desumanizar o ser humano. As câmeras na pornografia, elas são focadas, direcionadas para lugares muito específicos, de modo que você passa a vida, a maior parte do seu tempo olhando para peitos de mulheres, para cinturas, para bundas de mulheres. Você está acostumado a ver como se tudo que mulheres têm para oferecer é o quê? É isso. E quando você encontra mulheres na rua, você não pode pensar em outra coisa. Porque você não, na pornografia você não vê joelho, você não vê histórias, você só vê essas partes do corpo feminino. Então a pornografia ela nos ensina como olhar para as mulheres, o que olhar nas mulheres, por que olhar nas mulheres e o que imaginar quando nos olhamos para as mulheres. E você não pode imaginar outra coisa, porque você passa a maior parte do seu tempo vendo elas disponível para sexo e pornográfico. Mas isso não é real. Vocês já viram que quando os usuários de droga da Cracolândia chegam para você, eles não querem saber o seu nome, a sua história, não querem conversar com você, eles só querem um real para comprar droga. Eles associam sempre você ao vício deles. Acontece com vício à pornografia. Toda vez que os usuários da pornografia, eles olham para mulheres, associam sempre com o seu vício. Eles aprendem a despir mulheres na sua cabeça. Eles desumanizam. Assim como os viciados em crack nos desumanizam literalmente. Então, você começa a perceber que toda vez que você consome pornografia, você não se importa, primeiro, com a história daquela pessoa, você não se importa com o nome daquela pessoa, você não se importa se tem filhos, você não se importa se está aí porque foi forçada, nada disso importa. Sabe o que importa aí?
o prazer sexual que você tem naquele momento. Aquela pessoa para você já não é uma pessoa, é apenas uma coisa que foi criada para satisfazer o seu desejo sexual. É justamente assim que os caras da Cracolândia olham para nós. Eles nos desumanizam. Quando você desumaniza o ser humano, você pode fazer tudo o que você quiser. É assim que o movimento feminista mata crianças, não vem, ele fala que não é um ser humano. É assim que os nazistas mataram os judeus, eles não são um ser humano. É assim que os viciados em pornografia, eles tomam essa liberdade em olhar para mulheres. Então, quando você olha para aquelas imagens, você não olha para aquela imagem pensando que você está enxergando alguém que foi criado para ser imagem de Deus. Você esquece isso. Literalmente, você aprende a separar, primeiro, a história daquela pessoa, o corpo dela, a alma dela, os pornógrafos, que eu gosto de dizer, eles separam o ser humano. Eles focam apenas nas partes do ser humano que lhes interessa. Então, quando você passa a maior parte do seu tempo vendo esses vídeos, você não consegue olhar para uma mulher e imaginar tendo comunhão com ela, ouvir a história dela, evangelizar essa pessoa. Por isso que eu digo que um homem que consome pornografia não consegue olhar para um ser humano, para uma mulher de forma completa. Porque uma mulher de forma completa é chata, porque tem história, porque não vai satisfazer o meu desejo egoísta. Então, quando o sexo é reduzido apenas a troca de prazer sexual, quando você olha para homens e mulheres se encontrando para fazer sexo sempre, você começa a pensar que ouvir a história de uma mulher é uma coisa muito entediante, é chato, porque você está acostumado a ver homens e mulheres se encontrando apenas para isso. A própria pornografia, ela nos educa a pensar que ter conexão com outra pessoa é cansativo. Pensa comigo, isso é uma questão de lógica. Se você passa uma parte do seu tempo vendo um homem e uma mulher se encontrando apenas para ter relação sexual, você não pode pensar em se encontrar com uma mulher pensando em outra coisa, a não ser isso. Você não consegue mesmo. E isso transmite a ideia na sua cabeça que mulheres estão sempre com desejo de ter relações sexuais com você. Porque é assim que acontece na pornografia. Mas isso é mentira. A pornografia, ela treina a mente dos seus usuários a desejar ter intimidade sexual com alguém sem ter intimidade com aquela pessoa como pessoa. Vamos conseguir entender? Conseguem entender isso, irmãos? De modo que a mente do viciado ama ou deseja o corpo daquela pessoa, mas não é ela como uma pessoa completa, com histórias, com emoções, com desejos, alguém que precisa ser ouvida, protegida. Isso a pornografia não mostra. Então, as mulheres na pornografia, elas não são chatas como a sua esposa, se você é casado. Por que não são chatas? Porque não são reais. O cara que consome muita pornografia, ele vai olhar para sua esposa como uma pessoa chata. Porque na pornografia nenhuma mulher cobra coisa de você, não existe segurança, não cobra nada de você, nada. Então o cara que chega em casa vê a esposa cobrando atenção, vê a esposa cobrando momento de oração, participar do culto. O cara que vê isso na esposa, ele pensa naquele dinheiro da pornografia, ele fica entediado com a esposa, porque ele foi treinado a ter conexão com uma imagem e não com uma pessoa. Uma pessoa real cobra coisa de nós, e aquelas imagens da pornografia não cobram nada de nós. Então nós acabamos sendo treinados a olhar para mulheres como chatas, porque elas cobram coisa de nós. Elas não se sujeitam a tudo como aquelas mulheres na pornografia. Um homem que consome pornografia, ele acaba se tornando muito insensível. Uma coisa que não acontece na pornografia não tem segurança, não tem conquista, não tem paquera, não tem o desejo de agradar a mulher, não tem, a mulher está pronta para sexo. Isso tira do ser humano o romantismo, isso tira do homem o desejo de conquistar mesmo alguém, irmãos. Então, o sexo aí, na pornografia, ele é reduzido a apenas troca de prazeres, sem nenhuma comunhão. A própria pornografia, ela foi treinada, ela foi produzida com um objetivo: destruir o imaginário do ser humano, a mente do ser humano. Aparece um vídeo pornográfico
com o seguinte título: pai tendo relação com a filha, pai tendo relação com a enteada, a tiazinha da escola tendo relação com o professor. Isso treina a mente do ser humano a entender que é muito normal ter relações sexuais com crianças, com enteadas, com o filho, com a mãe. A pornografia, ela nos treina a normalizar as piores bizarrices que existem. O nosso imaginário, a nossa mente, ela tem um mecanismo de defesa, um mecanismo de não aceitar certas coisas. Por que você nunca sente desejo sexual por sua mãe? Por mais excitado que você estiver, porque ela representa em você uma imagem do sagrado. Você nunca tem desejo sexual por sua filha, porque Deus projetou a sua mente para olhar para ela como uma coisa sagrada. E toda vez que você consome um vídeo pornográfico, onde um homem tem relação sexual com a filha, com a enteada, com quem ele for, você está treinando a sua mente a ver isso como uma coisa normal. Você está sendo educado a normalizar isso. Então, o mecanismo do sagrado na sua mente ele é completamente destruído. Se você consegue tolerar esse tipo de pensamento, você consegue realizar esses pensamentos também. Você fala: não, eu consigo ver, mas não consigo realizar. É mentira. A pornografia, ela destrói o nosso imaginário. Nós aprendemos a olhar para as pessoas não como imagens de Deus sagrada, mas como uma imagem que foi criada para satisfazer o nosso prazer. Quanto mais o homem se entrega a uma vida de pensamentos de vasos pecaminosos, mais seu caráter é afetado por essas coisas. Então, pensa comigo. Os filmes pornográficos, eles mostram mulheres sendo estupradas. E quando elas são estupradas, elas reagem com quê? Com prazer. Funciona mais ou menos assim, tipo, ela faz de conta que não quer, mas se eu insistir, ela vai querer, ela vai desejar. Então o cara recebe essa informação, ele fala: pô, ela quer, se eu começar, ela vai ceder. Isso está treinando uma geração de estupradores, porque a própria pornografia normaliza o estupro, ela normaliza isso. Eu li uma pesquisa que mostra que quase todos os estupradores, antes de realizarem seus estupros, consumiram pornografia. Eles consomem isso. Você pode falar: não, esse não é o meu caso, eu não sou assim. Acredita, você teria coragem de fazer isso. Eu li uma pesquisa de uma doutora, que ela era terapeuta e ela atendia muita gente no seu consultório, vários homens de mais de 50 anos, e casos de abuso sexual, e ela atendeu homens que tinham muito desejo de ter relações sexuais com crianças, mas era um homem que nós podíamos chamar um homem de boa conduta, de boa moral, de boa índole. E quando ela perguntava para eles: você é um estuprador? Eles diziam: não, eu tenho nojo disso, eu tenho repulso disso, só esse termo me incomoda. Ela perguntava: se você não é um estuprador, por que você tem desejo de ter relações com criança? Eles falam: porque eu passo a maior parte do meu tempo vendo sobre isso. Eu quero sentir essa sensação, eu quero experimentar. Porque até mesmo os vídeos pornográficos, os mais antigos, mostravam pessoas com face, com imagens de crianças, para normalizar esse acontecimento. Por exemplo, quando um homem está acostumado a ver pornografia, uma mulher tendo relações com outros homens, ele mesmo sem saber, ele está treinando a sua própria mente a fazer o quê? A normalizar a traição. Ele está se treinando. Estão entendendo, irmãos? Amém. Aqui só tem homem, não tem, irmãos? Sim. Ele está treinando a sua mente a ser corno. É literalmente isso. Para normalizar isso. Ele treina a mente a pornografia educa a mente humana, irmãos. Quando eu falo de pornografia, eu não estou falando sobre mulheres, porque não tem mulheres aqui, amém? Isso não é um problema masculino, não. Isso é um problema humano. Então, a gente está falando sobre homens aqui. Então, o escritor hebreu, Provérbios, capítulo 23, versículo 7, olha o que ele diz: como é
mesmo, assim ele é. Os teus pensamentos definem quem você é. Os seus desejos definem quem você é. Se você tem coragem de ver um filme, um site, um vídeo com o tema pai tendo relações com a enteada, madame tendo relação com o filho, acredita, isso define quem você é. Isso define os seus desejos, definem você. Quando você comete consumo de pornografia, você comete o pecado da agressão sexual diante do nome de Deus. Quase todas as cenas pornográficas são marcadas com violências sexuais. Mulheres são sempre agredidas. E na medida que elas são agredidas, elas respondem com quê? Com prazer, com satisfação. Então, há uma pesquisa que mostra, da ONU, que estima que só na Europa 500 mil mulheres sejam traficadas a cada ano. No Brasil, 75 mil mulheres. Essas mulheres são traficadas para serem abusadas sexualmente, para produzirem conteúdos pornográficos. Às vezes as mulheres são são forçadas a gravar vídeos mostrando como se elas estivessem a fazer aqueles vídeos com prazer, mas você não sabe o que está por trás daquelas câmeras. Agora pensem comigo algo. Essa indústria pornográfica, ela existe porque existem consumidores. Então, se você consome pornografia, você literalmente faz parte desse crime. Porque se você não tivesse para consumir, eles não estariam aí para produzir também. Então, é aquele ditado que diz: quem se cala faz o quê? Consente. Então, consegui entender, irmãos? Não é apenas uma coisa errada, é como se você fizesse parte literalmente de uma quadrilha, de um bando de criminoso. Então, se você vê, se você está vendo mulheres sendo espancadas e você não faz nada, e isso não traz repulso em você, porque você consente com isso. Eu gosto de dizer que homens que amam pornografia não amam mulheres de verdade. Porque não é possível amar mulheres de verdade e vendo mulheres sendo tratadas com coisas, sem nenhum valor, sem nenhuma proteção. Homens que amam mulheres repulsam essas coisas. Isso os incomoda de verdade. A pornografia, mesmo em silêncio, diz que mulher só serve para sexo. Que não tem nenhuma... Qual a utilidade da mulher na pornografia? Nenhuma. A não ser o sexo. Isso treina a nossa mente a encarar as mulheres assim. Agora imagina, nós somos o padrão de exemplo que as mulheres da igreja vão ter. Quando uma mulher da igreja ela for procurar um homem para se relacionar, ela vai procurar um homem que se parece com os irmãos dela da igreja. E se os irmãos dela da igreja consomem pornografia, ela vai pensar que é normal se relacionar com alguém com cara que consome pornografia, porque os irmãos da igreja são assim. Então, assim, entendemos? Nós somos o espelho do tipo de homem que as nossas irmãs da igreja vão se relacionar, vão escolher para casar. Porque a própria pornografia, ela afeta diretamente a vida da sua esposa. Por quê? Porque você vai querer sempre encenar nela as coisas que você vê na pornografia. Ela vai ser a sua cobaia. Isso vai separar vocês, porque você nunca vai se sentir honesto diante dela. Você sempre vai sentir que está escondendo alguma coisa. Não é que você vai sentir, de fato, você estará fazendo o quê? Escondendo algo. Você está mostrando uma coisa que você não é. Porque você está num relacionamento, mas está sendo o quê? Hipócrita. A esposa de um viciado em pornografia, ela dizia que sempre que tinha relação sexual com seu esposo, ela se sentia estuprada, abusada. Pensam nisso. Porque ele encenava coisas com ela que ela não tinha prazer de fazer, mas por amor a ele, ela cedia nisso. Então, às vezes nós como igreja, nós como homens, nós falamos assim: eu faria de tudo para proteger a minha esposa. Se alguém viesse contra ela, eu morreria por ela. Eu quero proteger a minha esposa dos homens maus. Só que se você consome pornografia, você é seu irmão. Talvez você fala: eu quero separar minha filha dos homens pervertidos. Você teria que ser a primeira pessoa a se separar dela se você consome pornografia. Porque você é um homem pervertido que tanto quer proteger sua filha desse homem. Então, conseguir
entender, irmãos? Não adianta nós falarmos que morreríamos pela esposa, se não conseguimos morrer pelo desejo de consumir pornografia. A luta contra a pornografia, ela é uma luta pela família, em primeiro lugar. É uma luta para proteger a sua família dos homens maus. Então, em alguns casos, o consumidor de pornografia, ele sempre inventa uma desculpa. Às vezes ele consome pornografia, a gente não vai falar sobre isso, né? Hoje, às vezes ele usa a pornografia como uma forma de vingança contra a sua esposa. Quando a esposa não trata bem, quando a esposa dorme de calça, não quer ter relação com ele se vinga mesmo. Mas eu quero os irmãos que estão na Bíblia, quero que a gente leia uma história das Escrituras. Está em Mateus 19, 16. Todo mundo achou? Amém. É importante que os irmãos achem que a gente vai ler esse texto bíblico. Mateus 19, 16 diz assim: Eis que se aproximou dele um jovem. Ele disse: Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Respondeu-lhe ele: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom, mas se que queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Perguntou-lhe ele: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado, o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se muito triste. Irmãos, esse moço, o jovem que gosta de fazer essas perguntas, o jovem sempre pergunta coisa difícil. Ele vai com sinceridade para Jesus. Ele fala: Jesus, o que posso fazer para entrar na vida eterna? Ele foi a única pessoa que procurou Jesus, voltou triste. Ele foi e fez uma pergunta sincera, e Jesus lhe deu uma resposta sincera também. Jesus falou assim: vende o que você tem e seja meu discípulo. Aquele moço acreditava que amava a Deus com todo o seu coração, porque ele disse para Jesus: Jesus, quer saber? Eu guardo todos os teus mandamentos, eu guardo tudo isso. Então, havia uma disputa no coração daquele moço entre abrir mão do amor ao dinheiro e entre abrir mão do amor a Jesus. Entre abrir mão do dinheiro e de Jesus, ele escolheu abrir mão de quem? De Jesus. A pornografia é assim também. Quando você segura nela, você abre mão de Jesus. Assim como esse moço. A luta na vida cristã não é apenas sobre amar a Deus, é sobre amar a Deus mais do que todas as coisas. Às vezes as pessoas dizem: eu amo a Deus, mas eu não consigo abandonar a pornografia. Eu sempre digo, meu amigo, eu não estou negando que você não ama a Deus. Eu só estou negando que você ama a Deus mais do que a pornografia. Eu só estou negando isso, porque os seus lábios dizem que você ama a Deus, mas as suas atitudes mostram que você ama a pornografia mais do que ama a Deus. Não é o que você fala, é o que você faz que revelam quem você ama de verdade. E esse moço aqui, ele estava a mostrar que amava mais o seu dinheiro do que a Jesus. Nós sempre vamos colocar numa balança, sabe? Aquilo que mais amamos e o que menos amamos. E o que menos amamos será sacrificado. Nós sempre vamos sacrificar uma coisa que menos amamos em virtude de uma coisa que amamos mais. Então, se eu sacrifício meu amor por Jesus, por amor à pornografia, é porque eu amo mais a pornografia. Às vezes, eu converso com pessoas que lutam contra desejos homossexuais. Eu vou dar algumas palestras em alguns lugares. Elas falam: eu nasci assim, porque Deus me fez assim, eu tenho esse desejo. Eu sempre digo: olha, eu não estou ligando que você tem esse desejo, essa é a sua realidade. Quem sou eu para dizer que você não tem esse desejo? A questão é: o seu desejo pela sua sexualidade é maior do que o seu
mas você ama. Eu pergunto, você ama Deus mais do que ama esse desejo que está no seu coração? Você deseja Deus mais do que desejos homossexuais? Porque no final das contas, quer saber? Não importa o que você sabe sobre Deus. No final das contas, vai saber quem você mais ama. Isso é importante. Isso é importante porque o sinal genuíno de que eu amo a Deus é que eu vou sacrificar todos os outros amores no meu coração por causa desse amor por Deus. Porque o que nós mais amamos se torna o Deus da nossa vida. As pessoas perguntam, por que eu não consigo abandonar a pornografia? Eu oro, estou sempre caindo no mesmo pecado. Eu sempre digo, a luta não é apenas sobre abandonar a pornografia, amigo. É sobre amar a Deus acima do amor que você tem pela pornografia. Se o que você sente por Deus não te dá força para abandonar a pornografia, é porque você não ama a Deus acima de tudo. A gente às vezes dá uma volta. Eu aqui falei com vocês, dei uma volta para essa desconexão. Só que no final de tudo eu poderia chegar aqui para você e dizer assim, olha, quer saber? Você só consome isso porque você não ama a Deus. Mas a gente tem que dar todo o histórico para falar isso. O amor a Deus. Então, não é possível amar a Jesus de verdade e amar a pornografia ao mesmo tempo. Não é que é difícil, é impossível. Olhe para um homem que de fato ama Jesus de verdade. Você estará vendo uma pessoa que não ama mais o pecado. O pecado está no seu coração ainda, mas já não há amor por ele. Então, nós podemos passar a nossa vida toda, nossos cultos, não importa se você é calvinista, reformado, pentecostal, isso não tem muita importância. O que vai importar de fato é se você ama a Deus ou não. Isso vai importar. O apóstolo Paulo tem um texto tremendo, 1 Coríntios 13:7, ele fala assim: o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, o amor não se ensoberbece, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Olha esse texto, para que o amor suporta tudo. Então, pensa comigo, porque as pessoas acham que amam a Deus porque ouvem louvores, estão nos cultos, ouvem um louvorzinho no YouTube. Amigo, a Bíblia vai dizer que o amor suporta tudo. Se o que você sente por Deus não te dá força para suportar o desejo de pornografia, acredite, isso não é amor que você sente por Deus. É qualquer coisa. Paulo vai dizer, o amor faz o quê? Suporta tudo. E quando você se entrega a um pecado, um vício, você está dizendo assim, olha, eu amo mais isso do que Deus. Eu suporto viver sem Deus, mas não suporto viver sem o meu pecado, sem o meu vício. Pensa naquele jovem, ele iria suportar viver sem Jesus, mas não ia suportar viver sem os seus recursos. Porque no final de tudo, como eu disse, é o quê? É o que eu amo, o que importa. Algumas coisas na nossa vida, irmãos, nós amamos muito e não vamos conseguir viver sem essas coisas. Um homem, por natureza, ama algo. Mas sabe o que é o perigo? É quando esse algo não é Jesus. Ai, irmãos, o homem, por natureza, ama. Não existe um ser humano aqui que não ama algo de todo o coração. Todo ser humano, por natureza, ama algo. Então, o que chama atenção aqui, em Marcos, no capítulo 10, no versículo 20, aquele jovem olha para Jesus e fala assim: Jesus, quer saber? Eu guardo tudo o que você falou, eu sei. Tudo que você falou, eu conheço. Se fosse no dia de hoje, a pessoa podia falar assim: Jesus, eu cresci na igreja, tu não está entendendo a parada, não. Eu estou te seguindo aqui, eu não sou um ignorante. Eu cresci na igreja. Sabe? Não é o que eu sei, não é o que eu aprendi, não é o que eu imagino. É o que eu amo que vai dirigir a minha vida. Você acha que você consome pornografia porque não sabe que é errado? Você sabe que é errado, mas o saber não tem nenhuma influência quando não se ata aquele saber. Você encontra um cara que da Cracolândia, você sabe que ele não sabe que a droga faz mal para a saúde dele? Ele sabe, mas é o que ele ama, porque aquilo que nós amamos nos dá força para sacrificar qualquer outra consequência. Quando a tentação chegar, irmão, não vai ser sobre o que você sabe, vai ser sobre o que você ama. Porque aquilo que nós amamos manda em nós, nos guia, nos dá força para suportar qualquer coisa.
nós obedecemos o que mais amamos. Aquilo que amamos nos dirige, nos molda. É o que nós amamos. Por isso que seguir Jesus é amá-lo acima de tudo. Vocês lembram quando o Pedro nega Jesus 3 vezes, Jesus ressuscita e vai falar com os discípulos. Eu gosto desse evento que quando Jesus ressuscita, vai falar com os discípulos, aí chega nos discípulos e fala assim, salve, sabe? É como assim, tenta imaginar um cenário, que Jesus, ele chega depois de 3 dias, e chega nos discípulos e fala salve, era a saudação mais informal, é como se chegasse num culto e falasse assim, olá, e aí galera, como é que você... É assim, e Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, você me ama? É a primeira pergunta que Jesus faz. Ele fala, você me ama mais do que esses? Mais do que tudo, mais do que a pesca, mais do que os seus projetos pessoais. E Pedro disse, tu sabes que eu te amo. E Jesus pergunta para você, você me ama mais do que a pornografia? Mais do que a masturbação? Mais do que os desejos homossexuais que estão no seu coração? Essa é a pergunta de Jesus. Não é se você o ama apenas, mas se você ama mais. E quando Pedro falou assim, Jesus, olha, quer saber, tu sabes que eu te amo. Não, cuidado com o que você fala para Jesus. Jesus pode te pedir para provar isso. E Jesus falou para Pedro, Pedro, isso é o que você diz, que você me ama. Mas eu quero fazer um texto com você. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida. Quando você fala que ama Jesus, Ele te pede uma prova. E hoje, nessa noite, Ele pede uma prova para você. Deixe a pornografia como uma expressão do seu amor por Ele. Sabe, irmão? O nosso problema não é que nós não amamos, é que nós amamos a coisa errada. A Bíblia só nos manda a fazer aquilo que não sabemos fazer. Quando a Bíblia diz que nós amamos a Deus acima de tudo, é porque não sabemos amar a Deus acima de tudo. A Bíblia diz assim, não ama o mundo, é porque o homem sabe amar o mundo. O amor do homem, ele está invertido. O homem ama quando deveria ser amado. Sabe, irmãos, uma galera deu para seguir Jesus, e Jesus olhou para aquela galera e falou assim, olha, quem não amar mais o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. A primeira lição do discipulado é essa, é amar a Jesus acima de tudo. Nós estamos acostumados a ensinar pessoas a seguir regras. Para de consumir pornografia, para de se masturbar, para de fazer isso. Regras cansam. Uma hora que a pessoa vai se cansar, vai embora da igreja. Não tem nada mais chato do que ouvir sobre regras. A primeira lição do discipulado é, se você não me ama mais do que ama qualquer coisa na sua vida, você vai me seguir por um tempo, mas vai deixar. Você precisa me amar, porque senão você não vai conseguir lutar contra os seus desejos sexuais. Você não vai conseguir. Jesus não é como um YouTube desesperado, que quer seguidores. Não, Jesus quer seguidores que o amam acima de tudo. Ele fala, é assim, comigo é assim, ou vocês me amam, ou vocês voltam para o que vocês amam. Mas me seguir, vocês devem me amar acima de tudo, porque eu estou acima de tudo, acima de todos. Amar a Jesus é isso, amar a Jesus acima de tudo é amá-lo como Deus. É isso que Deus quer de nós. Então, o pecado mais horrível que existe não é a pornografia, não é o homossexualismo. O pecado mais terrível que existe é o quê? É não amar a Deus. O cara que consome pornografia, o cara que se masturba, só se entrega a essas coisas porque não está amando a Deus de todo o coração, não está amando a Deus como Deus ordena. A luta, no fundo, não é sobre sexualidade, é sobre amor, é sobre o que você ama mais. A luta é essa. E quando nós focamos mais na nossa sexualidade do que no amor a Jesus, a gente está seguindo regras, lutando contra regras. Então, eu vou terminar daqui a pouco com algumas aplicações práticas, para não ficar muito cansativo para os irmãos. Você não pode abandonar o amor por um pecado sem amar outra coisa.
quando a gente entende sobre a conversão é a mudança de pensamento. O apóstolo Paulo fala assim: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, para que possa ter o quê? Que ajudar. Não é apenas deixar de furtar, é trabalhar também. Isso é santificação. Você deixar de fazer algo para começar a fazer outra coisa. É você deixar de amar o seu pecado sexual e começar a amar quem? A Jesus. Você vai substituir o seu amor, depositar todo em Jesus. E esse jovem ainda nos ensina que o segredo do sucesso espiritual não está apenas em adquirir conhecimento sobre Jesus, mas em unir esse conhecimento com amor a Ele. Porque se não houver essa união, você não vai seguir Jesus. Nessa noite, aqui, você tem que tomar uma posição. Ou você segue Jesus, ou você segue sua vida. Porque senão você está se atrasar, cara. Você está atrasando a sua vida. Ou você o segue de todo o coração, como esse jovem. Ele seguiu sua vida. Senão, cara, já é difícil seguir Jesus. Agora imagina seguir Jesus e Satanás ao mesmo tempo, cara. Isso não é cansativo? Isso cansa. É assim, uma das formas que a gente usa para lidar com pecados sexuais, a primeira dela é confessar o nosso pecado sexual. É um assunto bem delicado, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção. Quase todas as pessoas entregues em pecado sexual, elas não querem confessar. Elas fazem de tudo para não confessar. Me entendam. Eu não estou dizendo que não existem pessoas honestas que consomem pornografia. Existem pessoas honestas na igreja, cristão, que servem a Deus, que consomem pornografia. E essas pessoas, eles tocam, cantam, são líderes, têm responsabilidades, e eles falam assim: eu não posso contar o meu pecado, pastor, não posso procurar a liderança da igreja, porque isso vai acabar com a minha reputação. O que as pessoas vão dizer de mim? Irmãos, o que as pessoas vão dizer de você não importa. O que importa é o que Deus vê em você. Isso é importante. Se a sua reputação te impede de lidar com o seu pecado, a sua reputação se tornou um ídolo. Nunca ninguém foi salvo por ter uma boa reputação na terra. A salvação não depende da sua reputação, não. É a santidade que mostra que você é uma pessoa salva. E a santidade, às vezes, quando Deus precisa santificar o seu povo, Ele nos coloca em situação de confissão de pecado. Você está mais preocupado com a opinião dos outros ou sobre o que Deus vê você em secreto? Isso é que importa. Olha, o rei Davi, em 2 Samuel, no capítulo 11, no versículo 5, conta uma história do rei Davi. Não, Davi, as pessoas às vezes parece que acusam Davi. Falam que Davi estava no lugar errado, Davi estava na casa dele, irmãos. Ele comete o pecado do adultério. Ele vê a vizinha e ele olha a vizinha e eu quero essa mulher, eu quero essa mulher. Ele comete o pecado do adultério. Nós temos, o cara está na casa dele. O cara que vence Golias hoje, amanhã está adulterado com a vizinha. Mas diante da pessoa, de todo mundo, era o cara, era o rei que mata Golias. É fácil matar Golias, mas os pecados sexuais. Sansão vencia leões, matava leões, Salomão era sábio, mas é mais fácil lidar com o leão do que com o pecado sexual, irmão. Isso é difícil. Isso não é fácil. Então Davi comete adultério. Ele deita com a vizinha. Acham que Davi não sabia que era errado? Sabia. Ah, como sabia, irmãos. Ele tem a lei. Então Davi manda matar um homem inocente. Manda matar um homem inocente porque pensa numa parada assim que você é o rei, você tem a lei, você comete adultério. Como é que a sua reputação podia estar diante das pessoas? Então, o rei Davi preferiu matar um inocente do que confessar o seu pecado sexual. Para Davi é melhor que alguém morra, que uma família seja destruída, do que a sua reputação estar manchada. Ele usou toda a sabedoria que tinha, usou todo o conhecimento que tinha para matar um inocente. Uma família se destruiu porque alguém não queria confessar pecado por medo de perder títulos, por medo de perder reputação. Talvez tenha pessoas aqui assim, com medo de confessar pecado por perder cargo na igreja. Se você está assim hoje, Deus trouxe você aqui porque
pornografia tratar com sua alma. Hoje, você não vai sair dessa porta sem você se consertar com o Senhor Deus. Você vai tomar uma decisão diante de Deus. Os homens, para ocultar pecado, meus irmãos, eles fazem de tudo. De tudo. Eles apagam a história. Eles se ocultam. Eles vão usar toda a sabedoria que tem só para não serem descobertos. Não entender? Uma vez eu atendi um rapaz que ele tinha muito problema na área sexual. Ele não queria confessar o pecado dele para ninguém. Ele procurou um picareta e deu uma injeção no pênis dele. Nunca mais ficou ereto. Porque ele estava cansado de se masturbar, estava cansado de consumir pornografia, mas não queria confessar para ninguém. Falou, quer saber? Isso aplica uma injeção. Ele falou, pastor, eu estou desesperado. Já tem um ano. E nunca mais o meu pênis ficou ereto. Vocês, não seria mais fácil procurar o pastor da igreja, procurar a liderança, se abrir, do que fazer isso? Oh, irmãos, quando você oculta o seu pecado, você está pedindo que Deus oculte a face dele sobre você. Davi racionalizou o seguinte: se eu contar, talvez perca o respeito diante das pessoas. Toda vez que você peca, irmãos, ainda que você não perca o seu carro, você perde alguma coisa: a paz, a fé, a comunhão com Deus, a moral, a sua consciência te faz sentir um hipócrita. Você se sente assim, ainda que ninguém diga para você. Às vezes você fala, eu fui hipócrita. Você pode pecar em paz, mas você nunca vai ver em paz por causa do pecado que você não confessou. Nunca. Algo que você pode abusar, você vai estar fazendo um monte de atividade na igreja, mas não vai se sentir bem. Então, pense em algo. Davi teve mais danos por causa do seu pecado sexual do que em todas as batalhas que ele já foi. O pecado sexual não confessado, não tratado, vai arruinar sua vida. Vai literalmente arruinar. E se você não confessar o seu pecado, Deus vai se encarregar de torná-lo exposto diante das pessoas. Deus vai fazer isso. Não espere que Deus faça isso. Quando você oculta o seu pecado, o próprio Deus revela. E quando você revela para Ele, Ele próprio se encarrega em ocultar o seu pecado. Não é você que oculta, é o próprio Deus. Quando Ele vê um coração arrependido, o próprio Deus preserva a reputação daquela pessoa. Vocês poderiam me acompanhar em Tiago, capítulo 5. Se alguém quiser fazer a leitura aí, eu agradeço. De maneira que os irmãos possam participar. Estou terminando, meu irmão, tá bom? Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Amém. Para que possais ser curados. Amém. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. Amém. O apóstolo está dizendo, confessa o seu pecado um ao outro. Confessa o seu pecado para alguém. Chama o pastor da igreja. Chama o líder. Não sei como é que funciona a igreja, se aqui funciona como cela, como discipuladores, não sei. Mas a questão é, chame alguém que tenha autoridade sobre você e confesse. Peça ajuda. A Bíblia fala que quando você confessa o seu pecado, você acha graça diante de Deus. A nossa reputação em títulos não é nada sem santificação. Nós pensamos que essa parada de confessar pecado é coisa de católico. Não é. É Bíblia que está dizendo isso. Quando você confessa o seu pecado para alguém e você estabelece algo que no aconselhamento bíblico não é chamado de prestação de conta, funciona assim. Você vai confessar o seu pecado para alguém e toda semana vocês vão se encontrar para você prestar conta com essa pessoa. Isso vai te dar forças de viver uma vida pura, de modo que você sabe que se você voltar a consumir pornografia ou se masturbar, você vai ter que confessar de novo para aquela pessoa. E isso vai te envergonhar. E como você não quer contar sua vergonha, você vai procurar viver uma vida reta. Não tem nada mais triste, mais humilhante para o ser humano do que confessar seu pecado sexual. Isso é humilhante. Geralmente as pessoas falam assim, pastor, caí. Como que você caiu? Eu quero entender. A pessoa nem fala que caiu, nem fala que consumiu pornografia, fala caiu. Eu sempre penso, cara, será que esse cara estava no escuro, usando casca de banana?
e cai num site pornográfico do nada sem ver? Não, não existe isso. Você escolheu não ser pornografia. Então, quando você estabelece a prestação de conta com a sua liderança, isso faz você receber um acompanhamento. Você não precisa confessar para toda a igreja, apenas para 2 pessoas, uma. E quando a igreja, a liderança sabe disso, a própria liderança te ajuda a lidar com o seu pecado. E Satanás já não pode te acusar por um pecado que você já confessou, irmão. O senso de hipocrisia sai da sua cabeça, mas ainda tem muita gente orgulhosa, fala assim, filho, isso é entre eu e Deus, todo mundo Deus fez pecado. Irmão, a Bíblia fala, quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o quê? O seu coração. Se isso fosse uma coisa tão fácil que você pudesse abandonar sozinho, por que você já não abandonou? Por quê? Se você não abandonou porque sozinho, é o seu orgulho que te faz pensar que sozinho você vai abandonar. Então, para quem confessar? Tem a liderança da igreja. E também, se você é casado, deve confessar para sua esposa. Aí as coisas começam a ficar mais apertadas. Por quê? Você fala assim, eu não posso confessar para minha esposa porque isso vai lhe ferir. Só que o que vai ferir a sua esposa não é a confissão, é o que você fez. Não é no momento da confissão que você pensar isso. É antes de consumir o pecado. Se você sabia que isso vai ferir sua esposa, por que você não se limitou em fazer isso? Porque você não impediu. Como confessar o pecado para a esposa? Essa aqui é a matéria do Enem, irmão. Você não precisa contar detalhes. Não vai falar com a sua esposa do nada. Você conversa com a sua liderança e você chega nela e fala assim, amor, preciso conversar com você. Já conversei com o pastor, estou com esse problema e também quero conversar com você. Já estou sendo acompanhado. Então, conseguir entender? Amém. Isso faz toda a diferença. Porque se você chegar do nada e soltar o verbo assim, ela vai começar. Eu já imaginava. Mano, a gente às vezes pensa que mulher não consegue perceber que o cara não consegue pornografia. Sabe, irmão? Ah, como sabe? Mas ela às vezes finge de boba. Ela finge. E quando você está na igreja exercendo um cargo no culto, ela sabe, ele está aqui, mas não importa, então eu sei como é que ele é em casa. Então hoje mesmo, durante essa semana, trate com sua liderança e converse com a sua esposa. Por que deve ser com a esposa também? Porque a pornografia é um pecado contra ela. Porque você dedica tempo em um site pornográfico que teria sido dedicado a ela. Você ensina as coisas que vem no site pornográfico com ela. A pornografia é uma forma de adultério. A Bíblia fala assim que aquele que cobiçar uma mulher em seus pensamentos já adulterou com ela. Jesus fala sobre isso. Você está pecando contra Deus e contra a sua esposa. O pecado contra o próximo deve ser confessado também no que é no próximo. Isso não vai arruinar o seu casamento. O que destrói o casamento não é a confissão. Sabe o que? É o pecado. É você ocultar o pecado. O casamento, irmãos, é a união de 2 pecadores. Um com a intenção de ajudar o outro a fazer o quê? A vencer o pecado. Ela pode te ajudar na oração. É muito raro você criticar uma pessoa que já confessou para você. Chama sua esposa, fala, amor, vamos orar juntos. Eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Isso não vai destruir apenas a mim, vai destruir a nossa família. Os seus filhos merecem um pai que não consome pornografia. A sua esposa merece um homem que não consome pornografia. A sua igreja merece um membro que não consome pornografia. Isso é pela sua igreja, por isso você deve conversar para a sua esposa, para a sua igreja também. Então, eu quero... Tem mais algum minuto, pastor? Tem? Quero dar algumas dicas muito práticas para pessoas que lutam contra a masturbação. Primeiro, evite tomar banhos muito rápido com água gelada, com água quente. Banhos com água quente, eles são muito demorados. Induz e dá espaço para o cara se entregar onde? Na masturbação. Tome banhos com água gelada. Isso funciona. Ninguém fica muito tempo no chuveiro quando está com água gelada. Estão entendendo, irmãos? Segundo, antes de você deitar, ore sobre aquilo que Deus fez por você naquele dia.
Quando você acordar pela manhã, antes de falar com qualquer pessoa, fale com Deus. Apresente a Ele seu dia, apresente a Ele seus desejos sexuais, peça para que Deus domine seus impulsos sexuais. Quinto, coloque sempre uma frase bíblica, em algum lugar estratégico. Coloque, se você tem problema com masturbação, coloque versículo bíblico no banheiro, na geladeira, no seu celular. Coloque frases bíblicas em todo lugar. Você precisa falar isso para as pessoas da sua casa. Coloque frase bíblica em lugar estratégico. Onde você consome pornografia, por exemplo? No seu escritório, em algum lugar. De modo que toda vez que você olhar para aqueles versículos, você possa pensar em fugir do pecado sexual. O sexto, aprenda a orar pelas pessoas que despertam em você desejo sexual. Orar, Senhor, eu tenho desejo sexual pela fulana. Talvez você é uma pessoa que nunca orou por essas pessoas. Ore, apresente essas pessoas para Deus. Sétimo, aprenda a não olhar para coisas como imagens, vídeos, pessoas, revistas que despertam em você desejo sexual. Você não pode escolher olhar para algo pela primeira vez, mas se você olhar pela segunda, é porque você quer. Aprenda a limitar isso. Oitavo, faça uma lista de tudo que representa para você uma tentação sexual. Um filme, uma série, uma emissora, revistas, momentos, e ora por aquilo. Senhor, essa emissora me faz pecar. Senhor, esse filme me faz pecar. Me ajude. E se afaste disso. Evita ver filmes com cenas sexuais. Ah, mas eu não sabia. Sabia sim. Hoje em dia, quando você vai assistir um filme, aparece lá cenas de sexo e droga. E não aparece lá maior de 18 anos. Uma regra: se há um filme que uma criança não pode assistir, você também não pode assistir. Porque Jesus falou assim, que aquele que não tiver o coração de uma criança não pode entrar no reino. A Bíblia falando que pornografia é filme adulto. Isso é um termo do inferno. Esse termo é para normalizar o pecado. Passa a ideia que, como se houvesse uma idade na vida do ser humano, que ele está livre de consumir pornografia. O nosso padrão de moralidade são quem? São as crianças. Nono, nunca tenha televisão no quarto. Se você está lutando contra a pornografia, cara, tira o celular do quarto antes de dormir, tira o computador, tira o notebook, tira tudo. Não entendemos? Tire tudo do quarto, se faz você pecar, tire tudo. Eu conheci uma história, estou acompanhando um rapaz que ele cortou os cabos, todos os cabos da internet do quarto dele ele cortou. Não tem uma internet, ele cortou mesmo, jogou fora. Isso ajuda. Se você tem problema com pornografia, pega o seu notebook, tira do quarto e coloca na sala. De modo que você vai acessar a internet e aí todo mundo vai ver. E você não quer que ninguém com você consuma pornografia. É conseguir entender, irmãos? Parece que vocês podem falar que são muito bobos, mas isso funciona. Outro ponto é que, se você é casado, não vá dormir mais cedo ou mais tarde. Durma com o seu cônjuge no mesmo horário. Isso vai ajudar muito. Às vezes você está acordando até altas horas lá. E isso pode ser um gatilho para entrar na pornografia. Os jovens que ficam jogando videogame até mais tarde, esse jogo online, geralmente quem se entrega muito nesse jogo acaba sendo induzido pela pornografia. Acaba caindo por aí. Cuidado com esse joguinho, irmãos. Cuidado. Satanás está jogando muito na sua vida. Então, mantenha alguém de confiança para conversar, para você prestar conta, para você se abrir. Que será em algo, irmãos. Não tenha medo de pedir perdão para Deus quando você falhar, ou se você falhar. Às vezes nós somos como Adão. Quando falhamos, sabe, fazemos o quê? Fugimos. Fugimos da igreja, fugimos de Deus, abandonamos cargos. Não faça isso. O apóstolo João diz assim: porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Às vezes você falha, você pede perdão para Deus, mas seu coração fala: você é um hipócrita, você é um falso, não adianta orar. A Bíblia fala que Deus é maior do que o nosso coração. O perdão dele é maior do que o nosso coração. Nunca se afaste de Deus por causa dos seus pecados. Nunca. O Senhor diz na sua palavra que se você confessar o seu pecado a Ele, Ele é justo
Ele é fiel para te perdoar. Deus é mais cheio de misericórdia do que você é cheio de miséria. Volte-se para Ele. Volte. Quando você falhar, vá até Ele. Corra para os braços de Jesus Cristo. E o problema, às vezes, não está em Deus que não quer nos perdoar. Tem em nós. Satanás nos ensina algo. Satanás te fala assim: o que adianta você confessar o seu pecado hoje se você vai pecar amanhã? Quem já passou por isso? Acontece. Mas a pergunta é o seguinte: uma nova fome precisa de um novo quê? Um novo alimento. Um novo pecado precisa de um novo arrependimento também. Você nunca fala assim: não adianta comer hoje porque amanhã você tem fome de novo. Alguém já pensou assim? Ninguém. Mas isso só acontece na hora do arrependimento. Vá ao Senhor Jesus, confesse o seu pecado com Ele, lance pelo seu fardo. Ele é poderoso para te libertar. Ele é poderoso para te dar graça. Jesus, irmãos, Jesus, Ele é rico em misericórdia, em compaixão. Essa palestra não é para espancar você, é para mostrar para você o amor de Deus com a sua alma, a preocupação da sua igreja com a sua alma. A igreja está tão preocupada com a sua salvação, com a sua alma, que trouxe alguém para tratar com esse assunto sobre vocês. Então não desprezem o que a igreja tem feito, o que o Senhor tem feito por vocês. 1 João diz que confessamos o nosso pecado, Ele é justo, Ele é fiel para nos perdoar toda nossa iniquidade. Amém? Vamos orar. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e fazer uma oração silenciosa. Nessa sala aqui, nessa igreja, não é você a única pessoa que luta contra a pornografia. Você não é o único. Você não está sozinho nessa causa. Você tem a ajuda de Deus para se livrar disso. Eu quero que você pense sobre tudo que você ouviu aqui hoje, sobre como você tem andado. Quero convidar você a fazer uma oração silenciosa, de você se consertar com Deus nessa noite. Pai, Senhor, o Senhor Deus nos reuniu aqui nessa noite, Pai. Eu não conheço o coração das pessoas que estão aqui, mas o Pai conhece, o Senhor conhece. E a minha oração, Senhor, é que essa noite seja uma noite marcante na vida dessa igreja, na vida de cada homem. A força dessa igreja, Deus, ela depende desses homens que estão aqui. Eles são os alicerces das famílias dessa igreja, da sociedade. E não é possível ter uma igreja forte, saudável, se os homens não estão saudáveis, se os homens não estão fortes, e a pornografia enfraquece qualquer homem, enfraquece qualquer família, enfraquece qualquer igreja. Pai, ajude cada homem dessa igreja, Senhor. Ajude cada homem, ajuda cada membro dessa igreja, Senhor. Salve cada homem. Que o Espírito Santo nessa noite, Deus, possa dar coragem, dar força nesses homens, para que possam confessar seus pecados, para que possam viver uma vida reta, uma vida que te agrada. Não sei como está o estado das mulheres dessa igreja, elas não estão aqui hoje, mas visite elas também, onde elas estiverem. Deus, guarde essa igreja. Eu oro pela liderança dessa igreja, eu oro por cada homem que está aqui. Pai, esses homens dirigem famílias, tem jovens aqui, adolescentes, que esses moços possam ser guiados pelo Espírito Santo, viver uma vida pura, uma vida reta, uma vida que te agrada, Senhor. Não é possível viver bem vivendo em pecado. Senhor, que hoje o Espírito Santo de Deus possa produzir um arrependimento genuíno em cada coração. Às vezes, há muitas conversas, nós esquecemos as coisas que aprendemos, mas não permita, Senhor. Pai, não permita isso.
Pai, eu oro por essa igreja, guarda esse púlpito, guarda cada homem que está aqui, guarda, Senhor. Nós não estamos aqui falando sobre nós mesmos, nós estamos aqui, Deus, com um propósito. Nós carecemos da tua ajuda, nós carecemos da sua presença, nós carecemos mesmo, Senhor, porque o homem sem ajuda de Deus é nada. Nós somos nada, nós não temos nada, Senhor. Oh, Pai, ajude essa igreja, ajude, Pai. Guarde os homens, guarde cada membro dessa igreja, Senhor. Guarde-me, Senhor Jesus. É o que eu lhe peço, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Irmãos, eu quero agradecer ao pastor por esse momento de estar aqui trazendo a palavra para vocês. O que eu trouxe aqui para vocês, eu tive que resumir muito para a gente reunir o nosso tempo. Mas caso você queira se aprofundar mais sobre esse assunto, eu tenho um livro chamado Assistindo à Própria Destruição. Eu trouxe alguns exemplares aqui. O conteúdo daquele livro também está resumido, mas tem muita coisa lá que você pode se aprofundar. Ele está no valor de R$30. Você vai encontrar no finalzinho aí com o irmão, né? Pode adquirir aí. E tem um programa que eu tenho, Assistindo à Própria Libertação, um programa completo para ajudar pessoas com problema na área sexual, homens, mulheres, crianças. Caso você queira fazer parte, você pode me procurar depois. Eu apresento para você esse programa. Não é como se fosse um curso, mas não é, porque todo mês você vai receber orientações de como lidar com o pecado na área sexual. Então quero agradecer essa oportunidade que me foi dada aqui, que a gente possa se encontrar mais vezes para falar sobre o assunto. Agradecer ao pastor, ao irmão Ezequiel também. E que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Não sei se terão um momento de perguntas e respostas, né? Amém. Você responder mesmo, pode ser? Posso? Vou começar fazendo uma pergunta para ele aqui, porque para mim, como pastor, já chegou situações de outros pastores. Já chegou situações de outros pastores, de mulheres, de jovens, até de crianças com esse problema. Mas a minha pergunta é: já chegou no senhor situações de pastores com esse problema? Se você pode citar no episódio, claro, sem citar nomes. Tá, já. É assim. Pastores têm, maioria das vezes, mais facilidade em se entregar na pornografia também. Pastor trabalha em gabinete, pastor trabalha sozinho, pastor faz seu próprio horário, pastor passa a maior parte do seu tempo sozinho. Não consegui entender? Então, o isolamento dá essa liberdade para pastores consumirem pornografia também. Lembra que eu falei? Não é um problema masculino, é um problema humano. Havia um pastor que ele tinha... Eu vou responder a pergunta do senhor, eu preciso contar esse episódio, tá bom? Eu não fui até aqui, mas na pornografia existe algo chamado gatilhos. E um dos gatilhos é a autorrecompensa. Às vezes o pastor, ele trabalha tanto, ele prega na segunda, na terça, visita, faz um monte de coisas, e ele às vezes se recompensa. Como? Consumindo pornografia. O pastor pode se recompensar pensando que Deus não vai levar em causa um dia de pornografia por causa de uma semana intensa de trabalho ministerial, oração, jejum. Isso pode ser um gatilho do pastor. O gatilho do homem pode ser que ele trabalha muito, que ele põe comida em casa, ele fala assim: pô, isso me dá direito de fazer isso. Já aconteceu de pastores que pastores, não sou pastor, até padres, cara. Acontece até de padres mesmo também. Então, o pastor não está isento desse pecado, mas sobre ele tem um peso maior. Às vezes, como não tem ninguém para conversar, se torna mais difícil ainda. Com quem o pastor vai explicar com esse problema? Não tem ninguém. Não tem. Então, acontece de casos de pastores que eles conversam, eles se abrem, e geralmente quem induz o pastor a buscar ajuda não é ele, é a esposa. Porque a esposa, pelo menos nos casos que eu fui percebendo, ajudando, a esposa incitou, falou: procure o fulano X. Pode não ser no mesmo ministério, mas procure alguém para conversar, de modo que você possa receber ajuda. Responde o Senhor. Já apareceu sim pessoas que buscam soluções para esse problema e com frequência, na verdade. Pastores enfrentam esse problema também. Pastores e esposas de pastores também.
Às vezes, como pastor trabalha muito sozinho, a esposa, para satisfazer, vai na pornografia também. Então, acontece sim. Na nossa realidade, é como se isso não afetasse a vida do pastor, não é? Mas afeta também. Não sei se deu para responder o senhor. Esse tem alguém mais querendo fazer? Irmãos, fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Aqui é um negócio fechado, aqui não sai, irmão. Alguém quer perguntar? Eu quero dividir uma experiência. Amém. Eu nunca tive dificuldade com pornografia. Porém, em um período da minha... após o meu casamento, eu me aprofundei mais assim em ter uma vida sexual ativa por conta do casamento, né? Porque antes eu procurava me guardar para não ter relação. Inclusive a minha esposa resolveu casar virgem e tal, apesar de eu ter vindo do mundão e ter praticado. Mas aí eu descobri que, devido a alguns gatilhos, Instagram, Facebook e tal, a sensualidade fazia com que gatilhasse na minha cabeça essa busca pela pornografia. E eu descobri que eu só tinha esse período quando eu estava sozinho. Eu acredito que seja o episódio de todo mundo. Então, qual foi a experiência que o Espírito Santo me deu em um período de oração que eu disse: Deus, eu quero me libertar disso, porque eu não tinha essa ideia que eu tinha que confessar e pedir ajuda, né? A mente abre depois. Mas qual foi a experiência que um dia orando o Espírito Santo me deu? Cara, se você para consumir a pornografia você precisa estar sozinho, todas as vezes que você tiver desejo, vai para o público. Amém. Vai para fora. Você está em casa sozinho, deu desejo, sai da sua casa e vai para a rua. Na rua você não vai se masturbar e nem vai assistir um vídeo pornográfico. Se você está dentro do carro e sai do carro, e através dessa experiência eu fui liberto, que eu não consegui entrar de cabeça, mas um pouco que os gatilhos eu consegui ser liberto através dessa experiência que eu tive. Então todas as vezes que o desejo vinha, eu ia para o público. Estava dentro do carro, tinha o desejo, saí, parava o carro, fazia qualquer coisa. Tá de madrugada, acorda a esposa, faz qualquer coisa do tipo, mas manifesta fora ou dentro o que você não quer fazer isso. Acorda, chama alguém, liga, faz qualquer... E aí eu, graças a Deus, nunca mais tive essa dificuldade. Glória a Deus. Sabe o que é importante na experiência do irmão? Identificar quais são os seus gatilhos. Na palestra que o Ezequiel participou, eu falei sobre os gatilhos da pornografia. Não trouxe hoje aqui porque eu prefiro sempre trazer uma coisa nova para os irmãos. Mas é bom você conhecer quais são os gatilhos. Todo mundo tem um gatilho diferente aqui. Ninguém é o mesmo. Então você conhecer. Lá no programa que eu falei, tem um módulo só sobre os gatilhos e como lidar com eles. Que Deus abençoe. Vocês viram um dos gatilhos? É o quê? A solidão. Porque a solidão nos dá liberdade para fazer coisas que não teríamos de coragem de fazer em público. Às vezes tem gente que tem gatilho, a rejeição. Você é assim, tão rejeitado que o único lugar que se sente amado é na pornografia. Porque na pornografia ninguém diz não para você. Ninguém. Aí você, o Dom Juan, toda a mulher está disponível para você. Só que isso te faz se sentir mais sozinho ainda. Ninguém se preocupa com sua história, com sua dor. Ninguém fala com você. Ninguém pergunta nada sobre você. É muito bom conhecer nossos gatilhos. Descubra o que para você é fogo e fuja dele. Quem quer fazer mais uma pergunta? Não tem mais ninguém? Amém, irmãos. Então, sendo assim, eu entrego o microfone ao pastor e agradeço a oportunidade.